Olá! Bem-vindo ao 10º episódio da Escrivaninha Voadora, canal que tem por objetivo levar a você a voz da poesia, da dramaturgia, da literatura. Você pode ouvir os áudios da Escrivaninha através do Spreaker e do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, curte, comenta, compartilha. A Escrivaninha está em fase de expansão, captando recursos e é muito importante o seu apoio. Eu sou Jane Vermont e no episódio de hoje eu vou falar sobre um dramaturgo, um grande dramaturgo francês que escreveu o livro O Teatro e Seu Duplo em 1935. E esse livro foi essencial aos meus estudos de atriz. E ao revisitar a vida e a obra dele, eu li uma carta traduzida pelo poeta Cláudio Willer. É uma carta que é conhecida como Carta aos Diretores de Asilo de Loucos ou Carta aos Chefes de Manicômio, escrita em 1925. Eu estou falando de Antoine-Marie Joseph Artaud. Antonin Artaud nasceu em Marsella, 4 de setembro de 1896. Ele foi poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista, conferencista, diretor de teatro. Ele viajou muito ensinando teatro. Ele criou a companhia dele. Ele esteve em Cuba, ele esteve no México, passou por experiências com os índios. E assim, para quem tem aquela ideia do Artaud como um homem louco, histérico, então vamos já eliminar essa imagem, porque isso pode ser que tenha ficado de alguma performance que alguém tenha visto, e não é. Ele como pessoa, ele era uma pessoa calma, uma pessoa pacífica e um cara alegre. O que se passa na vida de Artaud? Ele é filho de um comerciante de transportes marítimos e muito cedo ele sofre de meningite. Ele é atingido por meningite aos 4 anos de idade e começa a fazer uso de ópio muito cedo para aliviar desconfortos. E já aos 17, 18 anos ele tem um surto psiquiátrico. Então ele começa uma vida intensa através da arte, que ele era um cara que transbordava a criatividade, um cara concreto, prático, experimental. E aí, paralelamente a todos esses estudos e experimentos teatrais, ele vai tendo seus surtos, suas dificuldades psiquiátricas e vai sendo internado. Vai sendo internado numa época que o tratamento psiquiátrico tinha, assim, métodos muito questionáveis, né? Artaud fica internado fazendo tratamento à base de eletrochoque. Isso vai causando sequelas, né, nele. E a gente vamos lembrar também que ele está na época da Segunda Guerra Mundial. Uma época de escassez e de pouca comunicação entre as pessoas, né? Então, para Artaud, todo esse trabalho dele intenso, artístico, cultural, é porque para ele o palco é um lugar de reconstrução, de experimentação do corpo, da voz, sobretudo do espírito. Então, para ele, a intensidade dos atos, da respiração, a transformação que o ser humano tem ao fazer a cena e ao levar a cena para a plateia, isso para Artaud que é uma usina criativa, artística. Então ele vem para transformar a linguagem teatral, porque era uma época em que as pessoas eram passivas, espectadoras passivas.
né? Sentavam para assistir uma peça e nada mais. Artaud vai além, Artaud incita a plateia, provoca a plateia. Aí vem aquela ideia do teatro da crueldade, porque a plateia se envolve, a plateia palpita, a plateia não para quieta na cadeira, porque ele exige uma entrega também da plateia, tanto de ator quanto de plateia. Artaud era um cara assim tão criativo, tão autônomo nas suas ideias, ele chega a ser expulso do movimento surrealista porque ele não quer participar do Partido Comunista, que o movimento queria se filiar. Artaud é anárquico, ele não quer ser partidário, não é? E aqui no Brasil, para quem quiser entender um pouco melhor da linguagem de Artaud, eu recomendo que assistam os espetáculos de Zé Celso Martinez Correia e de Denise Stoklos. Zé Celso leva com perfeição toda a proposta que Artaud nos deixou, todo o ensinamento que Artaud nos deixou. E assim também, se você quiser se aprofundar, procure ver o que Cláudio Willer, o poeta Cláudio Willer, escreveu sobre ele, porque ele entrevistou Polly Thévenin, que foi a secretária de Artaud durante muitos anos, editou os escritos dele, dedicou 40 anos da vida dela a revisar e publicar as obras, né, do Artaud. E Cláudio Willer teve a oportunidade de entrevistá-la aqui no Brasil, quando ela esteve aqui na Universidade do Rio de Janeiro, em 1986. Então tem muita informação sobre Artaud na internet. Ele foi assim pioneiro, assim, em linguagem radiofônica, por exemplo. Ele fez um programa de rádio, um programa que frequentava na época era Sartre. Ele chegou lá e fez uma performance radiofônica, não é? Também tem esse conteúdo para vocês pesquisarem por aí. E eu quero falar principalmente do que ele passou assim nessas internações, que ele saía devastado, não é? Tomando eletrochoque. Ele se comunicava através de cartas, muitas cartas, deixou muitos escritos. Conta-se também que ele escreveu poemas, mas queimou os poemas. Ficaram muitas cartas. Houve muita disputa familiar também com os direitos autorais do Artaud, né? Essa coisa se modificou porque a informação que eu tenho é que agora ele entra em domínio público. Então ele deixou muito material, muitas cartas. Nas internações ele teve um dos médicos que incentivava muito ele a escrever. E aí você vê a lucidez do Artaud, a efervescência da comunicação dele, assim, como ele transbordava mesmo, assim, para além da existência. E esse médico incentivava muito, ao mesmo tempo que também aplicava os eletrochoques. Então, Artaud passava momentos de solidão, de muita solidão, e acho que era bastante estarrecedor, assim, para ele estar envolvido com esse tipo de tratamento. Consta que ele escrevia para os amigos pedindo pão, para que eles trouxessem pão, porque ele passava fome, né? Estamos falando da época da guerra. Enfim, ele escreve essas cartas. Eu tenho uma das cartas aqui que eu quero ler para você, conforme eu prometi no episódio de hoje. Eu vou ler a carta aos diretores de asilo de loucos. Senhores, as leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espírito. Essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão. Deixai-nos rir. A credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governos,
Já recebeu seu veredito? Não pretendemos discutir aqui o valor da vossa ciência, nem a duvidosa existência das doenças mentais. Mas para cada 100 supostas patogenias, nas quais se desencadeia a confusão da matéria e do espírito, para cada 100 classificações, das quais as mais vagas ainda são as mais aproveitáveis, quantas são as tentativas nobres de chegar ao mundo cerebral, onde vivem tantos dos vossos prisioneiros? Quantos, por exemplo, acham que o sonho do demente precoce, as imagens pelas quais ele é possuído, são algo mais que uma salada de palavras? Não nos surpreendemos com o vosso despreparo diante de uma tarefa para a qual só existem uns poucos predestinados. No entanto, nos rebelamos contra o direito concedido a homens, limitados ou não, de sacramentar com encarceramento perpétuo suas investigações no domínio do espírito. E que encarceramento! Sabe-se, não se sabe o suficiente que os hospícios, longe de serem asilos, são pavorosos cárceres onde os detentos fornecem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. O hospício de alienados, sob o manto da ciência e da justiça, é comparável à caserna, à prisão, à masmorra. Não levantaremos aqui a questão das internações arbitrárias para vos poupar o trabalho dos desmentidos fáceis. Afirmamos que uma grande parte dos vossos pensionistas, perfeitamente loucos segundo a definição oficial, estão eles também arbitrariamente internados. Não admitimos que se freie o livre desenvolvimento de um delírio, tão legítimo e lógico quanto qualquer outra sequência de ideias e atos humanos. A repressão dos atos antissociais é tão ilusória quanto inaceitável no seu fundamento. Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. Em nome dessa individualidade intrínseca ao homem, exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao alcance das leis prender todos os homens que pensam e agem. Sem insistir no caráter perfeitamente genial das manifestações de certos loucos, na medida da nossa capacidade de avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta da sua concepção de realidade e de todos os atos que dela decorrem. Que tudo isso seja lembrado amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentarem conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais reconheçam os senhores só têm a superioridade da força. E com você foi Carta aos Chefes dos Manicômios, escrito por Antonin Artaud em 1925, como uma tentativa de comunicação às pessoas que classificam as mentalidades, ora com uma patologia, ora com um rótulo,
ora com um clichê. Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, o que eu lhe peço é muito cuidado com quem lhe chama de louco.